Olá, pessoal, bem-vindos, boa noite. Agora é boa noite para todo mundo, não só para mim. E hoje eu vou, nesse momento, convidar a professora, jornalista, socióloga, autora, Isabelle Anchieta, e vamos conversar sobre mulheres que talvez são um pouco controversas. O nosso título vai das cortesãs até as influencers, mas porque esse estudo muito interessante da professora Isabelle, justamente desvenda ou revela como, inclusive, as pessoas que às vezes a gente... tem uma palavra que eu estou procurando. Ostraciza, pode falar em português? Da sociedade, na verdade, ajudaram as mulheres a tomarem passos, andarem avante com os passos. Então vamos convidar, que ela certamente já deve estar aqui. Vamos ver. Aqui. Olá! Olá, Que querida! delícia! Deixa eu arrumar a sua Ah, altura aqui. Ai, tá melhor? legal. É? Como Tá você tá? ótima, Que tá linda. delícia! Me Como arrumei para sempre. você. Também, lógico. Por que não? Caprichei, É. Consuelo. Isabelle, eu dei uma introdução aí, eu espero ter sido um pouquinho correta, porque ai, eu sou tão ruim com as palavras e você é tão boa com elas, eu vou deixar você falar muito mais do que eu vou falar, mas eu só vou dar um parênteses que eu já te falei, mas muitas pessoas não sabem. Eu fiz relações internacionais na escola e não me arrependo disso. Mas se eu tivesse que refazer, certamente eu faria antropologia social com semiótica. E eu acho que é exatamente isso que você traz nos teus estudos. A gente combinou que você ia dar uma breve introdução e daí que a gente entraria, de repente, no mundo de influencers e o que a gente pode trazer para a sociedade e para o movimento feminista no momento. Vamos lá. A você a palavra. Vamos lá. Que delícia. Mas eu quero que você fale, viu? Pode Muito, deixar. Pode Consuelo. deixar, pode Eu deixar. quero, acho que você vai ser meu objeto de estudo Ai, que futuramente, ótimo! inclusive. Ai, tô adorando. Mas o que eu faço, Consuelo, é sobretudo remontar essa longa história social. Eu inicio meus estudos na Idade Média. Foram 8 anos de pesquisa. Eu começo, então, na Idade Média, falando um pouco das bruxas e das tupinambás canibais. Eu vou percorrendo, passo por Maria, Maria Madalena, até chegar nas stars de Hollywood. E o que me interessa é entender um processo em que as mulheres lutaram por duas coisas. Eu falo que se eu tivesse que sintetizar a minha pesquisa toda, eu diria que as mulheres traçaram dois caminhos muito interessantes. O primeiro, elas lutaram para se humanizar. Pode parecer estranho dizer isso, né? Mas elas tiveram, sim, que de alguma forma lutar para não ser diabólicas, né? Que aí é o caso do livro 1, que eu trabalho com as bruxas e tupinambás, e também para não serem idealizadas, porque por incrível que pareça, Exato. a idealização é uma forma de desumanização, as pessoas não pensam nisso, né? Porque quando você É, cria uma referência muito alta, isso é extremamente coercitivo para as mulheres, como foi o caso da imagem de Maria, que controlou e, de alguma forma, condicionou a vida de várias mulheres, né? Então, você criar uma ideia de uma mulher absolutamente imaculada, virgem, foi muito complicado. Por um lado, ela era muito afetiva, acolhedora para as aflições humanas, mas ela também tinha esse paradoxo de ser também uma referência muito difícil para as mulheres. Então, eu costumo que a porque, mulher... desculpa, quando a mulher Claro, é por favor. idealizada. Não, eu não sei, a tua linha você está um pouco desfocada. Não sei se é o Sim, Wi-Fi deixa eu pode ver, pode melhorar ser o até... Wi-Fi, Deixa eu ver se alguma eu coisa. consigo... De repente, até minha câmera que tá... Deixa eu ver se eu limpo Não, ela não aqui. é. Eu acho que é o Wi-Fi. Não sei se você colocou avião e daí você está só com o Wi-Fi. Deixa eu Pode dar ser uma que o olhadinha. 4G for melhor. Mas está dando para ouvir muito bem. Então, tudo bem. Tá legal. Porque o que eu entendo é que se a gente idealiza a mulher, aí ela perde a força de ser atuante, né? De poder Perfeito.
não é isso? Porque aí ela Tem tem que uma ser uma frase. coisa efêmera. Exato. Tem uma frase linda da Simone de Beauvoir que, para mim, é mais do que eu acho que ela foi mal considerada como fechar ela numa categoria de feminista simplesmente. Eu acho que a Simone de Beauvoir é uma humanista, pelo menos o segundo sexo da Simone de Beauvoir. E ela diz uma coisa que eu acho fascinante, que é exatamente isso que você falou, Consuelo. Ela diz o seguinte: estar fora do mundo não é uma boa localização para quem quer transformar o mundo. Ou seja, então, Exato. nem ser diabólica e nem ser santa. Então, as mulheres precisam ser humanas, se encarnarem. E quem faz essa transição, eu trabalho com Maria Madalena, é Maria Madalena. Maria Madalena vai ser a ponte, o início de uma encarnação da mulher, ainda que ela tenha essa ancoragem com a religião, com a ideia de arrependimento, né? Ela ainda está vinculada a uma igreja, e ela até representa uma igreja que passa por uma série de embates. A gente está falando aí da reforma, da contra-reforma, de uma igreja que passa a ser questionada, porque essas imagens, elas vão representar certos contextos e arranjos sociais. É um pouco isso que eu faço, sabe, Consuelo? Eu não trabalho a imagem simplesmente como uma obra de arte, eu não faço uma história da arte. O que eu faço é uma sociologia da imagem. Então, por isso, a sua introdução, né, de mostrar a sua conexão com a antropologia, com a semiótica, eu faço um pouco com a sociologia e com o campo das imagens, mais do que da arte. Eu amplio para um universo de imagens bem distintos. E essas essa imagens parte de estudo seria em que século? A gente está falando, Maria praticamente foi de 3 depois de Cristo, né? A gente está falando aí. Ela vai praticamente até o século XVI. A gente tem a imagem de Maria ordenando toda a sociedade. Então, ela é a imagem mais importante do Ocidente, da religião ocidental, e ela vai ser só, de alguma forma, substituída pela imagem de Maria Madalena no final do 16, 17, que a gente começa a surgir, emergir aí a imagem de Maria Madalena como representante tanto dessa igreja, que já é agora maculada por uma série de escândalos sexuais, por uma série de coisas, que tinha que encontrar um outro caminho, não tão imaculado como o de Maria, e aí cria-se uma nova pedagogia da salvação, do pecado à santificação, que vai ser muito interessante. Para você ter ideia, tem umas coisas que eu me divirto muito assim durante a pesquisa, que eu fui muito surpreendida, Consuelo, pelas mulheres e pela astúcia das mulheres, porque a gente tem muito esse imaginário que a luta feminina começa com as revoluções do século XIX, né, que é o século das revoluções, 18 e 19. Só que vem muito antes. Eu descobri que desde que há uma mulher, elas estão de alguma forma lutando por se autodeterminar, né? Até as Porque não chamadas tinha bruxas. documentação, né, também, antes. Por isso que a gente associa mais com o século XVIII, XIX, porque daí tem mais documentação, rainhas, mulheres, bom, se bem que rainhas tinham antes também. Mas, sim. Porque no Egito, a mulher também foi importante. Uma Cleopatra, ela teve sua posição também, né? Evidente, E várias mulheres comuns, assim, o que é interessante na minha pesquisa é trazer, porque geralmente as pessoas ficam nessas mulheres icônicas, né? Joana d'Arc, essas figuras que são realmente icônicas. E o interessante de trabalhar com grandes estereotipias é que você vai descobrindo histórias de milhares de mulheres. Né? O que foram as bruxas? Nada além do que as médicas dos pobres, mulheres que descobriram que usar o veneno em pequena quantidade era antídoto, ou mulheres que tinham uma sexualidade livre, geralmente viúvas, né? Por isso a representação da mulher mais velha. Então, ou seja, são mulheres que fugiam de determinado padrão social e que, de alguma forma, afrontavam a autoridade da Igreja Católica. Então, toda a luta da mulher não que ela tenha sido uma figura submissa, muito pelo contrário. É o fato da mulher ter sido muito temida pelos homens, que vai promover uma série de representações ambíguas e que vão misturar. Então eu falo, eu não vi só misoginia, no sentido de ódio em relação às mulheres. Há também muito fascínio misturado com medo. Isso é muito interessante. As imagens são absolutamente ambíguas. Né? E aí eu faço esse caminho. Então, esse receio que várias das leis criadas para manter as mulheres para trás são baseadas no medo do homem, no medo de perder o poder. Exatamente, sim. Diz muito mais disso. Diz muito mais disso. E as imagens, elas carregam isso. O interessante de trabalhar com esse documento e não com o texto, porque, evidentemente, os homens foram que escreveram a maior parte dos livros, as mulheres não tinham acesso ao conhecimento, ainda que a gente tenha uma Christine de Pizan,
em 1405, publicando um livro maravilhoso. Uau. Esse livro é maravilhoso, ele é fantástico. Tem até um audiolivro, que se chama A Cidade das Damas, em que ela vai fazer uma defesa das mulheres. E ela vai recordar um conjunto de mulheres, desde rainhas até mulheres mitológicas, que foram muito importantes. Então ela vai construindo a sua cidade como se cada mulher fosse um tijolo. E aí ela constrói uma muralha para defender as mulheres e dizer, olha, nós somos inteligentes, dignas, só precisamos de educação. Ela era filha de um professor da Bolonha, e ela é uma menina que o pai a incentiva, isso também é interessante. O pai a forma, ao contrário da mãe, que não queria que ela se instruísse, o pai incentiva a instrução da Christine de Pizan, e ela publica essa obra, é a primeira escritora profissional, a gente está falando aí do século XV, né? Interessantíssimo. Então, ou seja, há muitas mulheres que não são tão célebres e que de alguma forma eu vou remontando através desses lugares. E aí eu chego... Incrível! Como que você construiu essa pesquisa, assim, rapidamente? Nossa, foi difícil, Consuelo, assim, foi um trabalho de bordadeira, por isso que eu falo que eu gosto tanto da ideia da teia, da aranha, é um trabalho de bordado, porque eu fui misturando um pouco a própria... Claro que eu tive que lidar também com as obras, com as imagens, com a biografia dos pintores, dos xilogravuristas. Eu viajei bastante, eu fui atrás de todos os originais, praticamente todas as imagens, que não são poucas, que estão no livro, né? O livro tem quase aí, são 3 volumes. Está com o livro aí? Acho, esse é o volume 1, das bruxas tupinambás canibais. Lindo. Tem uma capa bonita, que a gente vai fazendo essa coisa da seriação, né? Como que uma imagem vai influenciar a outra. Depois o de Maria, lindo. E Maria Madalena, ele ficou bonita essa contraposição, muito, né? E depois das stars de Hollywood. Que lindo. Aí tem Teda Bara no fundo. Tem uma caixa bonita, o box, mas ele já esgotou. Que a Edusp fez um box bem... que bom mesmo, a gente só tá com poucos agora, só tem 200 livros, e aí a gente e tem esse box bonito que vem a coleção. Eu conto com umas falas da Lilia Schwartz, que foi minha professora, uma grande amiga, Maria Arminda, que foi minha orientadora. Então foi um trabalho bonito que eu contei também com um encontro de várias pessoas interessantes que foram me contribuindo também para a minha reflexão. Mas eu tentei sempre ver de uma forma muito nova as coisas. Assim, tanto é que todos os livros que eu lia, Consuelo, diziam que o fato das mulheres não terem se representado na arte, elas começam a se representar praticamente no século XVI e XVII, quando você tem Sofonismo Anguissola, Lavínia Fontana, Artemisia Gentileschi, que são as primeiras, Artemisia, você tem e aí tem vários historiadores, como Michel Perrault, Georges Duby, que são historiadores importantes, que dizem que antes disso a mulher não tinha poder. E eu vou descobrir o contrário, que o fato das mulheres não se autorrepresentarem não quer dizer que elas não negociaram as imagens e muitas vezes subverteram os usos das imagens de uma maneira absolutamente imprevista. Por exemplo, eu trabalho... Tem um exemplo fascinante, até para a gente voltar lá para Maria Madalena. Maria Madalena foi padroeira de uma série de conventos. E Maria Madalena, como a gente sabe a história, que é uma história que também há muita controvérsia se ela existiu de fato, se foi uma construção do Papa Gregório Magno, que numa missa criou a ideia de uma prostituta, que hoje é questionável, mas a ideia de que era uma mulher que foi endemoniada e que Jesus a exorciza, né, os 7 demônios da Maria Madalena. E ela passa a ser padroeira de vários conventos que funcionam, naquele momento, para resolver um problema social que era o crescimento das prostitutas. Então, eles queriam encarcerar as prostitutas como uma forma de prisão, meio escondida, meio não muito evidente, e aí ela passa a ser utilizada como imagem para atrair essas mulheres para os conventos. Então, você tem então ela passa a ser essa figura, mas olha que interessante, começam a surgir dentro dos conventos, entre essas prostitutas e burguesas e mulheres nobres, inclusive, que eram virgens e que iam para essa instituição, elas começam a fazer exorcismos espetaculares, dizerem que estavam endemoniados, ou seja, usando a ideia da imagem de Maria Madalena, e começa a denunciar padres. Então, tem um caso de Loudun, do convento de Loudun, que elas mandam o padre para a fogueira, invertendo a lógica total. Dizendo que ele estava endemoniado, então elas fazem um conjunto de denúncias, e quem não acredita nelas, elas também denunciam,
e elas se tornam celebridades. As primeiras celebridades são elas. As famosas medalhinhas milagrosas vêm daí, de uma dessas freiras endemoniadas que vai divulgar a própria imagem, o rosto, então o seu selfie ali, naquelas medalhinhas milagrosas. Então essa Mas ideia de então elas distribuir... dizem que elas também estão endemoniadas quando elas fazem essas eu sou bem cética, sabe, Consuelo? Não, mas Acredito elas que... fingem estarem Exato, endemoniadas, porque exato. daí elas têm uma desculpa que se alguém viesse atrás delas, como, o que você está falando, e provasse ao contrário, elas podiam Exatamente. dizer que elas não estavam com a razão completa, né? É isso? Exatamente. Acho que era uma estratégia muito inteligente e que a fama desses exorcismos, para você ter ideia, reuniam milhares de pessoas nas igrejas para assistir, vinham pessoas de fora, e era tipo um teatro, um grande teatro mesmo. E isso vai contaminar os outros conventos. Então, há uma repetição dessa mesma lógica em outros conventos. Isso onde? Então, Em França? há vários. Praticamente vai ser toda a Europa. Mas eu citei aí, eu cito o caso das freiras de Loudun, que vai acontecer na França. E você falou 1600? Agora eu me confundi com as datas. Exatamente. E daí quem que vem depois da Maria Madalena? Então essa é um estereótipo que ajuda as mulheres de que forma? A se materializar para elas poderem ter mais força, é isso? Exatamente, porque a Maria tinha um limite que era a sexualidade. Eu costumo dizer que Maria é impressionante como que a imagem de Maria muda. Do trono, a humilde, amamentando o menino Jesus, com uma característica mais maternal. Depois ela se ajoelha, né, quando chega o movimento franciscano, e ela chega a se tornar negra na América. Mas eu costumo dizer que Maria tem um limite que é a sexualidade, que Maria Madalena vai conseguir se identificar com as mulheres exatamente porque é uma mulher que peca, que perde a virgindade, mas que vai tentar encontrar, por via do arrependimento, né, toda uma pedagogia do arrependimento, a sua santificação. E ela abre um caminho para um conjunto de mulheres serem legitimadas, inclusive as cortesãs, eu costumo dizer que elas são as primeiras a entrar na modernidade, no sentido que são as primeiras a terem mobilidade social, em sociedades em que as castas eram muito rígidas, ou seja, você nascia nobre, você morria nobre, você não tinha como nascer pobre camponês, exatamente, casamentos absolutamente arranjados, né, que as mulheres nem os homens escolhiam. Então, a camponesa e a mulher simples não ascendia. As cortesãs foram as únicas a ascender. Eu falo que esse é um dos reveses também da história. Aquelas que foram marginalizadas, ou seja, perderam a virgindade, perderam o capital simbólico mais importante, e o fato delas serem marginalizadas dava a elas uma liberdade, por exemplo, de estudar. Eu trabalho com uma cortesã fascinante, que é a Verônica Franco, que é uma veneziana. As maiores eram venezianas, né? Ou não? As venezianas eram assim, as mais famosas eram as venezianas. Vou até mostrar a imagem dela, que ela é muito bonita, muito fascinante. Eu li um livro sobre cortesãs e fiquei fascinada, anos atrás. Ai, que linda. Mas essa é a pintura de quando é? Também? Essa é de 1580, ela é do Tintoretto, atribuída ao Tintoretto, ela está no Museu do Prado, inclusive, esse quadro. Esse retrato. Ela aqui um pouquinho mais nova. Né? Então elas eram representadas como nobres, mulheres que tinham dinheiro, frequentavam o alto escalão intelectual. A Verônica Franco mesmo era uma dessas mulheres, né? Ela publica 3 livros, ou seja, uma mulher respeitada inclusive politicamente, ela é chamada pela senhoria, que era uma espécie de corpo político veneziano, para intermediar uma negociação com Henrique III. Então, ela é uma figura respeitada naquela sociedade. Então, para a gente ver como que ela adquire uma liberdade absolutamente imprevisível. Né? Mas elas eram uma exceção, né? Quer dizer, sim, elas eram cultas, ricas, e conseguiam isso também através dos homens, né? Usando os homens, usando a riqueza dos homens. O pedágio era, exatamente, né? Não era simples, né? Era um pedágio muito complicado, que era o próprio corpo, a sexualidade, ainda que elas fossem muito cultas, realmente elas tinham que se formar, não tinham que ser somente bonitas. Exigia-se das cortesãs um conjunto de atributos intelectuais. Mas é interessante que ela... Cantavam, Ainda... assim, era
E depois eles pensam. Eu lembro que os senhores que ajudavam os mais ricos, que de repente tinham uma cortesã, eles queriam que ela fosse só dele. Não, não acontecia isso também? Que eles tipo. Ah, havia. Por favor. Tanto é que alguns se casavam com elas, né? A Ah, gente tem casos aí de cortesãs que se enobrecem que se casam com nobres, né? A mas elas Lady Emma ajudavam Hamilton. outras mulheres também? Elas traziam outras mulheres junto com elas? Olha, primeiro, Consuelo, elas não eram tão poucas assim, até tem um catálogo das cortesãs venezianas e há centenas delas, assim, então não era tão pouco, porque elas tinham uma fama quase internacional e os quadros eram importantes, por isso que eu trabalho um pouco com essa ideia das imagens, para atribuir essa fama, né? Então, assim, as imagens são muito importantes para a constituição dessa fama pública delas. Então, viajavam pessoas de toda a Europa para visitar as cortesãs, a ponto de, em Veneza, um dos eventos da cidade era a regata das cortesãs. Elas saíam nas regatas, mostrando partes do corpo, cantando, mostrando todos os seus atributos, e todas as pessoas se reuniam, assim, como se fosse um grande evento, para assisti-las. Era um evento visual muito bonito, assim. Então, elas se multiplicaram muito, a ponto até da gente ter falado dessa história dos conventos, até dos bordéis municipais, seria uma tentativa de controle, porque no final do 16, 17 começa a surgir muitas. E elas, a Verônica Franco tem um texto lindo em que ela chega a dizer o seguinte, que eu acho fantástico. Ela fala assim, olha, se todas as mulheres soubessem, que é um pouco isso que você falou, se elas puxavam as outras, né? Ela diz o seguinte, se todas as mulheres soubessem que nós, mulheres, tivéssemos as mesmas armas dos homens, e ela está falando no sentido metafórico das palavras, se tivéssemos o conhecimento, nós lutaríamos com eles até o fim. E eles perceberiam que nós somos absolutamente iguais. E ela fala, e para mostrar que eu não estou mentindo, eu vou ser a primeira a dar esse exemplo para as outras mulheres. Então, ela própria se via como um exemplo, ela percebia que não havia diferença entre os homens e as mulheres, e a maior diferença era mesmo a educação, o acesso ao conhecimento. O que acontece com várias mulheres interessantes, a Cristina de Pizan fala a mesma coisa, então elas veem a maior diferença como a de formação Mas a intelectual. formação e o conhecimento é a liberdade para qualquer um, eu acredito, Exatamente. né? Até hoje. E tinha um treino especial para elas virarem cortesãs? Tinha um treino sim, era quase como gueixas. E o treino acontecia de mãe para filha, olha que curioso, né? Geralmente, uma mãe cortesã, é o caso inclusive da Verônica Franco, né? Ensinava a filha todas as artes, e é evidente que não só a mãe, mas também elas passavam por uma educação formal, elas podiam se formar. A Verônica, por exemplo, era uma grande conhecedora de mitologia grega. Então elas tinham um amplo conhecimento aí e lançavam moda. Então são as primeiras mulheres a lançar moda. A gente tem um caso muito interessante, que é a primeira amante oficial de um rei, que é a Agnes Sorrel, que é a amante do Carlos VII, que ela lança a moda do tomara que caia, né, dos ombros de fora, do decote com ombros de fora, e ela deixa de usar o véu. Um pouco para provocar a rainha, né, para marcar sua posição, mas elas passam a ser respeitadas e influenciar outras mulheres na corte. Então é muito interessante, assim, elas passam a ter um comportamento extravagante, e para ter esse comportamento, uma das estratégias é a estratégia visual, né, da moda e dos pintores, que passam a representar essas mulheres. Elas passam a ser as grandes musas de muitos pintores, o Tintoretto mesmo, né, o Paolo Veronese, e também depois, mais tarde, tem uma figura que eu adoro, que é a Elisabeth Lebrun, que é uma pintora francesa, e ela é a pintora oficial da Maria Antonieta, no século XVIII. Uma mulher. E é uma mulher. Mas eu imagino as cortes, né? Quando de repente o ombro de fora começa a entrar nas cortes, as pessoas ficam, não, como? Então eles estão copiando ela, né? Deve ser. Porque fica muito claro de onde vem a origem, né? Exatamente, né? De onde vem a ousadia. E a moda sempre esteve ligada para marcar essas posições de identidade, né? Então ela e elas também. Podiam ir para a igreja, para a missa? Não, elas tinham restrições. Eram, entre aspas, até relativamente poucas. Elas não podiam participar de eventos assim oficiais, e elas tinham que usar um lacinho amarelo
na roupa para identificar que eram cortesãs, porque já ficava complicado, elas quase se misturavam, porque usavam roupas muito luxuosas, tinham acesso às joias, então a diferença entre elas e uma nobre era O lacinho. nada. O lacinho, adorei. O lacinho amarelinho, só. Como o Scarlet Letter, né? Na história sempre tem uma cor que identifica. E depois, para quem que a gente passa, depois das cortesãs? Eu trabalho também no final com as mulheres românticas, as florais, as burguesas, e aí começo a trabalhar mais propriamente, inclusive, com as pintoras mulheres impressionistas, mas elas vão mostrar, é muito interessante ver essas imagens, porque é o primeiro momento em que as mulheres podem escolher seu parceiro sexual. Eu falo que a primeira revolução sexual surge aí, no século XVIII, quando é dada a possibilidade de tanto o homem quanto a mulher se casarem por afeto, né? Só que, se por um lado isso é possível, por outro o divórcio não era aceito. Então, caso a decisão fosse errada e a paixão terminasse, né, a gente começa a ver mulheres absolutamente melancólicas aí, nesse ambiente doméstico, voltando a ler seus romances como forma de... Até o próprio romance Madame Bovary é bem sintoma desse momento, de uma mulher que se casa por afeto, mas depois do casamento a paixão acaba ali dentro e ela começa a reviver essa paixão via o romance e depois via traição mesmo, via o adultério. Então ela trai o marido várias vezes, né? Mas que força dá à mulher nesse momento? Eu acho que aí a força entre aspas, das mulheres honestas é a possibilidade de escolher o parceiro afetivo. É o casamento deixar de ser. Elas ainda começam a poder também entrar em algumas áreas, por exemplo, as pintoras, então elas começam a ter algum acesso profissional, ainda que muito restrito, então a gente começa a abrir uma possibilidade para elas. Né? E daí chega a Revolução Industrial. Né? Isso é antes da Revolução Industrial, mas logo paralelo, não é? Que é exatamente. Exatamente. Já tô aí praticamente já no 19, né? Eu tô falando do século 19, 1800 e pouquinho, século 19. E depois, por fim, eu trabalho com as cantoras de cabaré, com Degas, que são que é genial a Teresa, essa figura aqui, que era uma cantora parisiense, que ela já vai fugir do padrão de uma mulher bonita, é uma mulher feia, assim, extremamente, que canta de forma vulgar, mas que se torna absolutamente famosa. Então vão abrir algumas possibilidades para as mulheres, que não só pela beleza, mas a modernidade vai ampliando as possibilidades femininas, o que é muito interessante. Mas você não acha que é Degas porque ele tinha problemas físicos que poderia procurar uma mulher que não fosse perfeita como algo e tentar... ela é a preferida, verdade. Espelhar, né? O próprio... porque ele sempre vai retratar esse lado da decadência, da distração, né? Daquele outro lugar, assim. A pintura de baixo é aquela com aquela bebida que eles tomavam nos... O absinto. Absinto. Que ela está tomando o absinto, né? Que ele vai representar uma atriz menor, né, melancólica, ao lado aí de um pintor também menor. E é uma imagem que parece ser absolutamente natural, que ele flagra um momento, né? Mas ela foi artificial. O Degas, essa é uma atriz amiga dele, acho que eu tenho até a foto dela aqui, ó. Era uma amiga dele, que ele coloca no estúdio e cria uma cena, entre aspas, natural, espontânea, mas ela era super manufaturada, né? Tem um pouco a ver até com as imagens hoje, né? Essa manufatura da espontaneidade, assim, bem interessante. E aí a gente está chegando a uma mulher que começa a ser que trabalha, não só na terra, mas também que tem profissão. Isso, aí eu já entro no século XX, já com as stars de Hollywood, e eu começo desde os filmes mudos, de 1915, com a Mary... Você conta. Adoro essa parte. Você fala do cinema mudo. Assim, não, é fascinante, Consuelo, porque é outro tempo. Até assistir o cinema mudo é difícil, porque as cenas duram muito, né? Hoje a gente está acostumado com imagens de 3 segundos, a gente tem uma velocidade de ver imagens muito diferente. Então, para mim, foi muito difícil, a princípio, ver todos esses filmes, mas ao mesmo tempo foi fascinante. Eu quebrei uma série de estereotipias em relação ao cinema. Primeiro que dizem que o cinema inventou o amor romântico. Não inventou, não.
Eu Uhum. acho que ele inventou foi a subversão feminina. Eu falo, quem diz isso não viu os filmes de Teda Bara. E É. Teda Bara, de 1915, que ela era uma vamp, Uhum. destruidora de lares, que Uhum. ela não se casa, não tem filhos, ou seja, nada de um final tradicional, né? E todas Uhum. as mulheres eram muito subversivas, né? Greta Garbo, Uhum. a Dietrich, a Bette Davis, ou seja, e é muito interessante, quando eu falo das stars, uma vez eu dei uma palestra, Uhum. e uma pessoa no final me perguntou assim, mas eu não estou entendendo a sua visão sobre as stars. Uhum. Porque as stars, elas são a imagem da sociedade capitalista, elas de alguma forma vão incentivar o consumo e vão estabelecer um padrão estético para a mulher muito rigoroso. Elas mais coagem do que libertam. Uhum. Mas eu acho que a imagem das stars, elas têm que ser revistas. Então, Uhum. acho que esse olhar que eu lanço de alguma forma é diferente, mas é evidente que eu não deixo de observar esse Uhum. paradoxo, elas criam um padrão estético, mas elas libertam as mulheres. Uhum. Tanto quanto as feministas. São mulheres que fumam, que abordam o parceiro sexual, que Uhum. dirigem e Uhum. que se divorciam. Então, Uhum. até a história do divórcio que não estava legitimada, quem vai, de alguma forma, dar munição para as mulheres Uhum. vão ser as stars, dentro e fora das telas. Isso também é interessante, é uma mistura do público e do privado. As Uhum. stars vão, com o Star System, com as Uhum. revistas de fofoca, começar a Uhum. mostrar casa, o que tem muito a ver com as influências, inclusive, Uhum. né? Elas vão alimentar a imagem pública a partir também de uma construção de uma imagem privada, também manufaturada, de certa forma, né? A Feita para imagem fora. era totalmente estruturada. Até o sotaque, o jeito que elas falavam o americano, é Uhum. completamente construído durante o Star System. Com quem É. elas tinham que sair, como elas se vestiam, tudo era muito construído, né? Ainda que, Consuelo, sabe uma coisa que eu achei muito interessante, assim, porque todo mundo diz assim, o Star System é evidente, a gente tem lá o diretor, o roteirista, o cinegrafista, toda a iluminação, a maquiagem, ou seja, uma imagem feita por Construído. muitas mãos, É, né? é. Construída. Mas, ao mesmo tempo, elas não estavam submetidas a isso. Depois elas ganham tanto poder, por exemplo, a Greta Garbo, ela escolhia o diretor. Ela escolhia que roteiro que ela ia filmar, até o Ó, galã, ou seja, uhum, elas eram o centro do Star System. E uhum. elas ganham tal poder que elas passam a controlar a própria construção da imagem delas. Então, Você isso é acha que interessante demora um observar. tempo para elas entenderem isso? Elas começam Ah, a... elas, ó, a Greta Garbo mesmo já inicia num grande filme como sendo a principal, e ela firma um contrato muito favorável a ela, em que ela podia escolher. Hum. Então, um dos primeiros contratos dela já é um contrato em que ela tem grande poder. A Então, gente isso está é falando muito dos anos interessante. Tanto, 40, né? Mais ou menos. A gente deve estar em é, a 1940. gente a gente está falando, aí, nos anos 20, Já? 1915, na verdade, ela já tem muito poder. Mary Pickford Aham. foi a grande star, a primeira star do cinema hollywoodiano. É. Eu só trabalho com as hollywoodianas, eu não trabalhei muito com as europeias. Uhum. É a Mary Pickford. Então, é uma figura que tem muito poder. Ela é uma mulher muito rica, era a mulher mais famosa da América, ela saía nas capas de revista, ela já não podia sair à rua sem que milhares de pessoas fossem atrás dela. Uau. Então é muito interessante, e ela passa a ser a primeira diretora de cinema, a primeira roteirista e diretora. Não sabia? Então, Nossa! a gente está exatamente com Poliana, é um filme que se chama Poliana. É É. muito interessante, quer ver? Eu tenho até um frame dele aqui que eu fui recortando esse filme, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Você tem que ter uma memória, nossa, para fazer tudo isso. Tá bom que foram 8 anos, mas né? Aqui, Eu ó. já teria De esquecido tudo. 1919, aí ela é quase, ela tem uma imagem bem infantil. Ela que vai inaugurar essa ideia de Uhum. aparência da idade, ela escondia a idade dela. Porque ela parecia uma criança, uma menina. Então ela nunca vai revelar, ela torna essa história um mistério. Então essa ideia de esconder a idade das stars surge um pouquinho com a Mary Pickford, seus famosos cachinhos e tal. É É. uma figura Mas que aí vai representar realmente uma já mulher. começa a ter uma estética e uma moda que era super imitada. As atrizes realmente Total, exatamente. influencers totais. É. É, Mas você acha que é, elas, então, elas como posição, como o que a gente está falando de estrutura do feminino no mundo, na história, elas trazem essa liberdade de contratual, essa força, esse poder é, contratual. é.
E um poder, assim, que vai ganhando vários braços. Por exemplo, a Marlene Dietrich, ela vai representar no próprio cinema a sua bissexualidade, o que também era um tabu. Ela é a primeira a beijar uma mulher no cinema. Então, no filme Marrocos, no filme em Marrocos, ela beija uma mulher, ela se veste de homem, essa cena é bem famosa, né? Dela com a cartola e smoking. Verdade. E aí, ela canta, ela chega no palco, é muito interessante até a cena do filme. Ela chega no palco, é vaiada por todos, e ela mantém-se assim, impecável, nobre, sem descer do salto, literalmente, e ela se mantém ali, e ela começa a cantar, e ganha o público, e todo mundo começa a bater palma. E aí ela sai toda imponente, e ela beija uma mulher que está no público, uma mulher que está com o marido, e todo mundo ri, tarará, tornando isso, né, como se fosse uma coisa... Isso dentro do filme. Dentro e fora do filme, aqui tem até a cena aqui, ó. Vamos ver se vai dar para ver, porque tá muito escuro, meio escuro. Eu acho. Não, mais ou menos. É a famosa cena dela, né? Sim, essa imagem eu lembro. Que é uma imagem bem famosa. É de 1930 esse filme. Imagina o quanto isso era revolucionário. Então, o que caracterizava a Star? Uma sobrepersonalidade. E elas tinham que buscar algo fora do comum. E elas repetem essa personalidade em mais de um filme. Eu falo, a construção do estereótipo da Star, ela só consegue fixar uma imagem reconhecível a partir da repetição. Os filmes mudam, mas elas repetem a personagem. Então, por exemplo, a Dietrich, ela sempre vai representar uma mulher, entre aspas, vulgar, que parece ter uma prostituta, mas ela sempre mantém o ar nobre, soberbo, né? Em Xangai, ela faz a mesma coisa. Então, já a Greta Garbo vai representar uma mulher debochada, que debocha do galã, que ri do galã, que menospreza. Então, em vários filmes ela ri, e que debocha da tradição católica. A Bette Davis sempre vai ser uma mulher inteligente, de falas rápidas, que anda a cavalo, que é uma mulher mimada, que tem dinheiro. Ou seja, elas se repetem para construir esse lugar que a gente passa a identificar. Então, a Star, para mim, já é um momento da minha trilogia em que eu vou identificar esse processo de individualização da mulher. Ou seja, dela buscar ter um rosto nesse mundo. Então, primeiro ela lutou para se humanizar, e agora a gente entra numa fase que vai depois continuar com as top models e segue para as influencers, sobretudo, que é o desejo de toda mulher ter um rosto reconhecido, né? Essa luta por reconhecimento e uma luta por uma identidade própria, né? Acho que tá sumindo. Você viu que tá sumindo deu uma congelada. Deixa eu ver se voltou escutando seu áudio, mas congelou para mim. Uma coisa importante. Vamos ver se volta. Então, você pode repetir? Você estava falando voltou. primeiro e daí e depois uma individualização. Esse processo... Deixa eu ver, acho que congelou outra vez, né? Estava boa, mas é a tua voz que congela. Você tá... mas estou te escutando bem. Será que a gente segue? Não, agora está picando. Você está me ouvindo? Vamos ver se volta. Está picando sua fala. Tem hora que está... Será que sou eu? Um pouquinho, vamos ver se a gente volta. Sim. Você está me vendo mal ou bem? Será que eu saio e volto? Eu volto. Uma vez eu fiz isso e funcionou. Deixa eu ver, acho que agora voltou. Agora voltou. Que bom. Então vamos começar de novo. Você estava falando você estava tipo resumindo, né, da humanização da mulher e daí as fases. Isso. E aí agora essa crescente individualização. Esses dois processos eu crio um neologismo que eu vou chamar de individuanismo. Que é esse processo. E o humanismo, eu acho ele muito rico no sentido da gente quebrar essa coisa das guerras identitárias, né?
a ideia de identidades muito fechadas. Eu falo que só existe uma raça humana, o resto são cores diversas, né? Eu vi que você fez uma série de lives muito interessantes para a gente trabalhar essa questão do racismo. Eu acho que a gente caminhou no Ocidente, eu acho que é um pouco essa minha pesquisa, quebrando estereotipias. Entre elas essa, de haver supostamente raças diferentes. Eu falo que só existe uma, a raça humana. Né? A gente tem uma variação de cores infinitas. Então a gente tem que superar essas questões de fechamentos identitários e pensar mais em empatias, ou seja, a gente tem algo em absolutamente comum, que somos humanos todos, e temos algo que é absolutamente diferente, cada um tem uma trajetória. A gente tem que ser julgado pela nossa trajetória, a gente não tem que ser julgado pela nossa cor, e nem pelo nosso sexo. Ser mulher não nos redime, mas também não nos diminui. Então, acho que a gente tem essa clareza que isso não nos valoriza, a gente não buscar uma nova valorização mítica da cor, do sexo, né? Porque tem muita gente querendo mistificar novamente o feminino. Eu falo, não, a gente não deve mistificar o que deve ser desmistificado. A gente tem que ser humano, real, e tem que ser avaliado pelas nossas escolhas, pela nossa história e pela nossa trajetória, pelos nossos esforços. E por nada mais. O restante são informações, mas não são todas as informações sobre nós. Eu digo, ser mulher é uma informação, não é toda informação. Ela diz muito pouco. Não existem duas mulheres iguais, assim como não existem dois homens iguais. Então, eu acho que são marcações identitárias que elas mais dificultam a comunicação entre todos nós e a possibilidade de uma emancipação ampla de todos e a liberdade de todos, do que propriamente essas marcações identitárias né, ajudam nessa luta. Eu acho que é uma luta que eu acho que é muito mais interessante abrir do que nós sairmos nos fechando em pequenos grupos, que acaba que uma coisa gera o seu contrário, né? Então a gente está vendo aí o orgulho negro gerar o orgulho branco, que a gente achou que já tinha acabado, né? O orgulho de ser mulher gerar o orgulho de homens, né? Dos homens. Então acho muito complicado, a gente vai acabar criando uma guerrinha infinita, né? De uma série de vinganças aí que não se Porque daí você desgastam divide. nunca. É aquela coisa Divide. divide and conquer, né? Ao contrário da união faz a força, digamos, né? Exatamente. Usando clichês. Mas quando você divide, certamente você enfraquece. Exatamente. Eu acho. Não é uma boa estratégia. Tanto é que os primeiros movimentos identitários dos anos 40 e 50 foram muito interessantes, que eles pediam direitos civis. O Luther King mesmo era uma figura que falava nós. Ele não falava nós, não no sentido nós negros, ele falava todos nós. E eles pediam direitos igualitários, direitos civis. E foi muito mais interessante porque ele, dessa forma, criou uma empatia nas outras pessoas, nos brancos, em todos, que passaram a lutar pelas mesmas causas. Então, eu falo, a empatia é muito melhor do que o lugar de fala. Ela é muito mais interessante, muito mais forte, até mesmo para conquistar os mesmos objetivos. Então, para a gente atingir os mesmos objetivos, de quebrar preconceitos, de eliminar as desigualdades, talvez o caminho não é insistir em marcações, é abrir, não errar pelo avesso, percebe? Talvez a gente esteja errando pelo avesso. É a gente abrir o caminho e, de repente, quem sabe, retomar esses primeiros movimentos identitários que foram muito interessantes, que pensavam em todos, né? Da mulher em geral? Da mulher, do dos ser humano? negros. Estou falando de todos os grupos identitários tidos como marginalizados. Marginalizados, que não pode se dizer minorias, porque não são, né? Exato. Não. Mas eu queria, então, perguntar uma coisa que não tem muito a ver com a mulher, mas eu adoraria a tua opinião. Eu lembro muito bem na minha vida quando eu reparei que eu tinha uma vantagem em ser, logicamente, de privilégio, isso daí é óbvio, mas também branca. Foi muito claro para mim. Mas eu devia ter uns 12 anos, que eu não acho que eu ainda identificava racismo, mas eu identifiquei que tinha um tratamento, um comportamento, uma chance diferente, se a cor da tua pele era diferente. Mas eu nunca fiz nada para isso. E nos anos eu sempre escutei e sempre fui sensível ao apelo, né, pelo fim do racismo, mas eu nunca soube como fazer. E dessa vez, é a primeira vez que eu sinto que o apelo não cai em ouvidos surdos, mas inclusive em mim.
Especialmente Uhum, quando eu escutei alguém falar que eu sou o problema, mas eu também sou a solução. E que do uhum, momento que eu consigo escutar e que eu entendo que eu, por exemplo, sou um problema que eu não reparo, não tinha reparado em alguns privilégios, lógico que tantos sim, mas outros não. Eu uhum. posso ser a solução, posso ser a solução dando espaço em lives, eu posso ser a solução Em dar aprendendo. visibilidade, né? Como você está Em dando para mil pessoas, maneiras, né, né? novos estilistas e Mas pessoas em muito mil maneiras. interessantes. Exigindo mais pessoas, como parceiros, que existam mais pessoas negras dentro da Uhum, equipe, uhum, ah, usar modelos negros, e dali, assim, milhares de coisas. Com amigos, não aceitar uhum, piadas, esse uhum. tipo de coisa. Então, por que que hoje eu estou escutando e antes não? Eu estava pensando se não foi o lockdown Uhum. que deu essa possibilidade por estarmos todos parados, todos olhando muito no celular. O estopim foi o George Floyd, né? Que É, depois, é. mas Uhum, por que que eu escutei finalmente? E não sou só eu, entende? É isso uhum. que eu queria. Você tem já alguma teoria sobre isso? Eu acho que até esse processo que eu remontei por meio da mulher, ele valeria para os negros, por exemplo. Uhum, Né? Há um processo, primeiro, de humanização, inclusive, dos negros, que não eram considerados o escravo, ele foi desalmado, o índio também. Né? uhum, Há uma bula papal tardia para dar alma aos índios, inclusive para dar alma às mulheres. E os uhum. negros da mesma forma, né? A escravidão é uma forma de você tem que desqualificar o outro para justificar a dominação. Os estereótipos, eles fazem isso, né? Então, você cria imagens estereotípicas estigmatizantes e Uhum, elas são armas simbólicas importantíssimas, que eu mostro no caso das bruxas, mas também valeria para os negros, para uhum, daí você justificar o controle daquelas pessoas, né? O que é um absurdo. uhum, Então, isso, com a chegada do Ocidente, há um processo mesmo crescente de quebra de hierarquias. A uhum, queda da monarquia, a discussão dos privilégios, né? Então, a gente vai para uma sociedade democrática e a democratização da sociedade. E a própria ideia de modernidade é um pouco isso. A uhum, ideia da igualdade, né, uhum, entre todos, né? Então essa ideia de que todos somos iguais. uhum, Então é um processo longo, ficam esses resquícios, eu falo, as imagens das mulheres não desaparecem, as bruxas, uhum, a diabolização, a idealização, persistem, as imagens são sombras que nos perseguem até hoje, né, esses estereótipos. uhum. Mas a gente tem um trajeto que para mim é muito claro de uma crescente humanização e individualização E agora, das com esse pessoas. lockdown, e o momento da humanização ao mesmo tempo, talvez que deu Exatamente. essa. É. Porque a mesma coisa que eu sinto no. Agora, chegando às influencers, né? Assim, eu acredito que a força que as influencers nós ganhamos nesse período foi também porque as revistas perderam força, né? Uhum, E o uhum, fato, mas eu acredito que, assim, com o digital, foi criando-se espaços para os blogs, que a gente começou como um uhum. blogger, né? Começou com o blog, é. E com os street style. Então, as pessoas, Uhum, antigamente, você tinha revistas que podiam ser várias, mas uhum, cada revista você tem o ponto de vista de um editor, que daí uhum, controla todos os outros que podem dar uma opinião, mas a opinião final é do editor, né? Do momento que a publicidade começa a ficar importante para as revistas, o editor tem a obrigação de responder a quem compra mais publicidades. E daí aquele ponto de vista que era uma interpretação da moda aberta e livre, começa a ser escravizada por quem compra mais publicidade, certo? uhum, uhum, Então a revista começa a não ser exatamente uma pessoa que traduz a moda para a pessoa que vai ler a revista. Entende? Porque ela tem esse uhum, viés que ela não é totalmente livre. Quando o digital entra e é uhum, grátis e é muito, cada pessoa pode encontrar o seu grupo. Eu chegava a chamar de tribo, né? Quem vai me seguir é porque se identifica comigo. E quem uhum, vai ficar comigo se eu for sempre genuína no, no uhum, que chamou ela a mim. Então, quando isso acontece,
as influencers começam a ganhar força e a revista perde força. E quando a revista cai, digamos, 2 anos, 1 ano e meio atrás no Brasil, a gente fechou em um dia 11 revistas, né? De repente, também cai-se esses estereótipos do que era a beleza, que era magra, jovem, branca, loira, às vezes, né? Então, eu acredito também que todo o movimento, tanto do Me Too, quanto também da mulher... Os movimentos feministas são muito importantes, sim, para porque a gente questionar. se libera Até de a uma moda, certa estrutura de revistas. Não para dizer que tudo era culpa das revistas, mas a publicidade e as revistas e os filmes e tudo foi criando essa imagem perfeita que não existe. E Não. Desumaniza a mulher. Total, verdade. Agora, ainda que, Consuelo, vou trazer só um contraponto aí. A moda e a magreza foram muito importantes para liberar as mulheres também. Ela tem um paradoxo. Acho que a moda ela tem esses dois lugares. Ela acaba depois, como se diz, criando padrões muito rígidos, muito de autocontrole, autocoercitivos. Só que a magreza também, é a primeira vez a moda e as revistas femininas que a gente vai produzir uma imagem da mulher para mulher. Quem vai consumir essa imagem é a mulher. Então, não é mais uma mulher preocupada em atender o desejo masculino. Tanto é que as formas, a magreza, essa coisa meio andrógena, que surge com Twig, né, nos anos 60, vai dizer muito de uma mulher também, que eu falo, cada sociedade tem seu corpo. E o que esse corpo diz sobre essa sociedade? Né? O que essa imagem traduz? O que ela simboliza? De certa forma, a magreza é a antimaternidade. É aquela mulher que pode, pela primeira vez, que é os anos 60, escolher se vai ser mãe ou não. E que é uma grande liberdade para a mulher, porque a maternidade foi um grande peso. Né? Por causa da pílula. Exatamente. Então, esse corpo diz desse lugar, da mulher se libertar da maternidade, como uma obrigação e poder ser uma escolha, para ela definir o momento certo, a hora certa. Esse corpo diz de uma mulher produtiva, que não é ociosa, que trabalha, que se movimenta. Tanto é que as fotos de moda, tem um fotógrafo que eu acho que ele é fascinante, ele marca a estética da moda, que é o Roger Avedon, que é o nova-iorquino, né, que vai sempre mostrar as mulheres em movimento. Até trabalho com ele eu analiso um dos filmes da Audrey Hepburn. Também é bonequinha de luxo, mas não é o bonequinho de luxo, que é a Cinderela em Paris, o Funny Face, que o Fred Astaire vai representar esse fotógrafo, que vai mostrar essas mulheres sempre em movimento, magras, com aquelas pernas abertas. Porque ele era o Avedon, né, no filme, não era isso? Isso, ele era o Avedon aqui, né? Essas são as fotos do Avedon, para as pessoas lembrarem de quem que é. Ele sempre em cenários inusitados, ele que vai trabalhar essa ideia das mulheres na rua, caminhando, atravessando, essa coisa sempre do movimento e tal. E tem a Audrey Hepburn descendo as escadas do Louvre, né? Que é lindo. Com tecido. Aqui. Eu acho essa cena maravilhosa. É uma cena icônica. Que ela vai mais ou menos reproduzir as fotos do Avedon através, como se fosse o Fred Astaire. Tanto é que o Avedon faz uma consultoria. A estátua grega que está no alto da escada, né? Com as asas. No Louvre. Exatamente. Mas aí eu estava dizendo o seguinte, assim, é a primeira vez que a mulher tem o autocontrole do seu corpo, né? Essa ideia de controlar a gordura, controlar a maternidade. Só que isso depois, com a moda, como você mesmo disse muito bem, eu acho que quem vai ditar, e a palavra é ditar, como uma militar, né? Até nesse filme é muito engraçado, que entra a editora de moda, que vai também estar parodiando a famosa Diana, né? Da Vogue dos anos 60. A Brilliant. E aí é uma marcha militar, então ela sai atrás, ela anda e as assessoras uma marcha militar, ela definia as cores que as mulheres iam usar, então ela fala, eu quero que todo mundo use rosa, é muito engraçado no filme, eu quero rosa em tudo, aí começa a aparecer tudo rosa, o shampoo cor de rosa, o carro cor de rosa, e aí uma assessora olha para ela e fala assim, mas você não está usando rosa? Ela fala, eu? De jeito nenhum que eu usaria rosa. Eu não. Não, porque ela não vai ficar presa, então, assim, tem a ditadura que vai vir com as revistas, que vai vir com os editoriais, etc., né? Que eu acho que as influências vão dilacerar isso em 1000 pedaços.
porque elas vai ter um acesso a uma quantidade muito grande de mulheres às redes. A gente vai começar a ver mulheres negras, mulheres mais velhas, que não Exato. atingem, igual você falou, que é o tripé lá, magreza, juventude, né? E a E altura, né? branquitude. Mulheres muito altas. E a branquitude. Ainda que a Naomi Campbell tenha sido uma das Mas ela primeiras é negras a exceção. fazer. Mas ela é exceção. Total, verdade. É. Uma exceção mesmo. E eu acho que quem vai... A grande revolução, a grande democracia visual, estética e até comportamental vem com as redes sociais. A possibilidade de toda mulher ter seu meio de comunicação. Né, ter visibilidade e poder lutar por ela, né? Então aí você vai ampliar e a gente vai começar a ver corpos, vidas, e a ideia da autenticidade é central para as influências. Total. Né? Ainda que por um momento, eu falo que as influências têm duas fases. Elas têm um momento de imitação da estética dos editoriais de moda. Acho que o Roger que essa coisa de estarem na rua, andando, as poses, a roupa e tal. Sim. Tem um pouco do maneirismo, ainda que o corpo não lembre, não sejam magras, não sejam mais a estética das top models, elas trazem a herança do maneirismo dos editoriais de moda. É certo. Algumas. Mas o que elas e agora há uma nova exigência. Acho que agora é um novo momento que surge com as lives, inclusive, da autenticidade, da maior espontaneidade, das pessoas, inclusive, quererem que as pessoas sejam mais reais, menos editorial de moda e mais, por isso que elas querem escutar. O vídeo é muito interessante. Então, a diferença da top model, que era só a imagem, a fotografia, foi o meio de comunicação das modelos, não é sem propósito que agora, com as influências, os vídeos passem a ser importantes. As lives, ou seja, é ao vivo. Então, o pacto é diferente. O pacto de... É interessante esse pacto. É porque o que as influências fazem no início, elas traduzem a moda para as suas leitoras, né? Mas também elas passam por um diktat da publicidade também. E aí que é o jogo verdadeiro da influencer para ela poder sobreviver. E elas passam a influenciar a moda, né? Inverte a lógica. Também, mas elas, a gente, eu posso me incluir, de continuar com a autenticidade, mesmo que você tenha parceiros. E aí eu acho que é o jogo. E agora com o lockdown, né, que teve tanto digital, a gente vai ter que ver quem sobrevive, né? Como que é o trigo do foio? Eu sempre erro essa expressão. Eu não sei qual que é essa agora. Separar o joio do trigo? Será que é essa? A gente tem 3 minutos. Eu queria deixar para você. Minhas deusas, quer dizer. As deusas. Não, se você quer deixar uma última mensagem, além dos teus livros, a trilogia que logo terá um 4º livro, mas que estão disponíveis também online, né? Imagino. Estão disponíveis. Eu tenho um site, que é o Isabel Anchieta, e lá eu tenho disponível, mas também EDUSP, tem várias livrarias, a Amazon também está vendendo, então é fácil encontrar pelo título, né, Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, é possível encontrar ele facilmente. E o que você diria da mulher de agora? Temos 2 minutos. Assim, que posição você encontra a mulher agora? Eu acho que ela é muito mais sujeito do que é objeto das representações. Então, a gente está num lugar muitíssimo interessante de abrir possibilidade para que várias mulheres... Não é mais possível falar numa mulher no singular. Não é mais possível construir um estereótipo feminino. Então, acho que o caminho agora, as mulheres vão forçar essa revisão desses padrões muito rígidos, exatamente pela sua própria exposição, pela sua autenticidade, né? E é uma autenticidade que vai depender do reconhecimento dos outros, né? Então, eu costumo dizer que de seguidores, a gente precisa, é uma autenticidade que ao mesmo tempo é uma fidelidade com si mesmo, mas também de um pacto, que é esse pacto de credibilidade e de transparência e de confiança com quem nos segue, né? Então, é bem bonito, acho que é um caminho bonito. Eles nos policiam. Mas sabe que a noção. Você perde a noção. Mas isso sempre existiu, viu, Consuelo? Eu falo que eu falo que se tem uma coisa que nunca mudou na história,
foi as nossas disputas por reconhecimento. Todo mundo tenta ser visto de alguma forma em sua área, seja na medicina, seja na academia, seja na moda. As pessoas estão lutando por existência pública, né? O que dá um sentido para a sua vida, né? Então, acho que isso aí é muito bonito. Isso não tem nada a ver com vaidade, isso diz da nossa própria dinâmica como seres sociais mesmo. Então, maravilhoso. Eu lembro que você falou uma vez sobre o selfie ser uma forma da gente encontrar a nossa identidade também. E isso eu achei muito bacana, porque salva a gente de muitas críticas. A gente está sempre se buscando por aí, né? E a gente só vai se encontrar na relação com os outros. Por isso que o selfie tem que ser público, né? Porque nós somos um espelho vazio. A gente só vai se construindo na relação com os outros. Inclusive, as pessoas seguem os influencers para construir sua própria identidade, para customizar. Exato. Então, ninguém está seguindo mais para se anular. As pessoas seguem para construir, mixar, porque a autenticidade e a originalidade não nascem do zero. Né? E a nossa imagem, a nossa identidade também não. Ela é feita uma série de pedacinhos, né? Dos outros. Quando me disseram que as minhas seguidoras querem ser eu falo, não, elas não querem ser eu, eles querem ser uma ela melhor se refletindo em mim, mas uma ela melhor. E eu tenho orgulho se elas fazem isso, porque eu não quero um monte de things, eu quero conhecer elas. Ninguém quer a mímese nossa, não. A gente quer pessoas que tenham sua própria identidade. E seguem diferentes pessoas, né, em lugares diferentes. Mulheres que falam de política, mulheres que falam de moda. Então, eu vou ter que te deixar com muita tristeza. Querido, vai ter também. Que fazer outra live. Vamos, com certeza. Muito obrigada. Foi sensacional. Amei. Também amei. E acho que muita gente amou. Então, muito obrigada. A gente se fala logo. Obrigada a você, querida. Um beijo enorme. Boa noite aí. Boa madrugada já. Sim. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.